Bem-vindo, gestor e secretário da Rede Municipal de Ensino. Nesse vídeo iremos mostrar a vocês como realizar o registro de uma interrupção de aula, seja por greve, por alguma manutenção ou dedetização na escola, enfim, seja por qual motivo for, e após isso registrar também aquela aula de reposição. Isso vai servir também para aqueles dias que tivemos o feriado antecipado, onde vocês vão precisar cadastrar a interrupção das aulas daqueles dias para que eles sumam do registro do diário, do registro de aulas lá do professor, e após isso registrar as reposições nos sábados, por exemplo, para que o professor possa visualizar aquele dia no diário e conseguir fazer o seu registro de aula de forma devida. Então, para fazer isso, nós vamos primeiro registrar as interrupções das aulas. Então, vamos lá em dados da escola, gerenciar interrupções da escola e cadastrar a interrupção. Fazendo isso, seremos direcionados para o cadastro de interrupções e aqui nós vamos fazer um preenchimento bem tranquilo. Olha só, se a interrupção da escola foi somente um dia, por exemplo, dia 29/3, então a gente vai colocar dia 29/3 aqui e dia 29/3 também aqui no lado direito, para sinalizar que o período de interrupção foi somente de um dia. Caso o período tenha sido mais de um dia, a exemplo dos feriados do dia 29, nós podemos colocar aquele período em que teve a interrupção. Então colocamos a data de início e a data final de interrupção. Podemos também selecionar o motivo da interrupção. Então foi greve, no começo do ano, por exemplo, a unidade passou por greve. São os feriados antecipados, é algum problema na estrutura física, com a reforma, enfim. Você pode estar selecionando essas opções. Então vamos colocar, por exemplo, greve. Lembrem que aqui é uma escola modelo, tá, gente? Estamos mostrando a vocês como realizar esse registro. Então, na descrição, vocês podem colocar ou não alguma coisa, tá? Não é obrigatório, mas é interessante que coloque. Então, a gente coloca greve geral da unidade. E aí, temos o tipo de parada. Vejam só, se foi uma greve, nós podemos ter ela de forma total, então toda a unidade parou de funcionar. Podemos ter também por turno, então a gente vai e seleciona qual foi o turno em que a unidade ficou em greve, porque o nosso motivo está greve. Se foi feriado antecipado, por exemplo, a gente já sabe que vai ser uma parada total, não é? Porque no feriado não existe professores que trabalhem nem por turno e nem individualmente, então seria total. Mas nesse caso de greve a gente pode estar selecionando essas opções: total, turno ou por professor. A gente sabe que em algumas greves existem aqueles professores que continuam trabalhando e existem aqueles que aderem à greve. Então vocês podem estar digitando aqui o nome dos professores em que ficaram em greve. Ao digitar o nome do professor, o sistema vai pesquisar para você. Então nós simplesmente digitamos o nome do professor e clicamos no maisinho para informar que ele entrou em greve. Nesse caso, quando é só por professor. O turno não é necessário selecionar, a não ser que o professor tenha aderido à greve realmente só em um turno, que é bem difícil. Então isso daqui vocês vão preencher somente se ele parou realmente em um único turno. Se ele ficou de forma integral em greve, vocês vão deixar sem selecionar nada, tá? E aí simplesmente clicamos em salvar e cadastrar novo. No nosso caso, para exemplificar melhor, eu vou marcar como uma parada total, para informar que todos os professores nessa unidade pararam nesses dias aqui. Então eu vou salvar e cadastrar. Feito isso, voltamos para o portal da gestão escolar e vamos agora registrar a reposição da aula. Então vamos novamente em dados, gerenciar interrupções e vamos gerenciar as reposições das aulas interrompidas. Fazendo isso, seremos direcionados para o menu de aulas a repor e simplesmente clicamos em buscar. Quando clicamos em buscar, o sistema irá verificar aquelas datas da interrupção que possuem dias letivos e
irá nos retornar justamente os dias em que cada professor tem aula, mas que foi aí interrompida com a sua configuração. Então vejam que todos os professores da unidade irão aparecer aqui desde que eles tenham aulas alocadas nessas datas aqui. Então, visto isso, nós vamos agora registrar a reposição de cada professor. Então, do dia 29, por exemplo, a reposição vai ser quando? Então, a gente vem aqui no botãozinho de data, deixa aqui o nome da professora mesmo, já que ela que vai dar a reposição. Se for outro professor que vai dar a reposição no lugar dela, você coloca aqui o nome, tá? E aí, coloca a data. Se por algum acaso essa data de reposição é no sábado, a gente simplesmente seleciona a data da reposição lá no sábado, de forma tranquila, e clicamos em salvar. Feito isso, no diário, aquele dia que você interrompeu vai sumir, e esse dia 11 que você, gestor e secretário escolar, adicionou aqui como aula de reposição, irá passar a aparecer para que o professor consiga colocar a presença dos estudantes nesse dia, e assim como registrar a sua aula nessa data aqui que é fora da semana, né? Por exemplo, no sábado. Então você vai fazer esse passo professor por professor e data por data, tá bom? Então é realmente esse trabalho que vocês vão ter que fazer um a um para que o professor consiga registrar suas aulas de reposição, seja no sábado, seja em outro horário.